Meus queridos irmãos, graça e paz. Olha, estou muito feliz por tê-los aqui participando comigo e valorizando essa dedicação de coração para que você cresça no conhecimento e na sabedoria. Conhecimento é uma informação, mas a sabedoria ela é prática. Sabe? Saber que Jesus te ama é uma informação. Saber que Ele se entregou por você é sabedoria. E tudo isso é para nos fazer crescer. Você tem estado aqui na terça, na quinta e no sábado. Eu sei que tem irmãos que ficam esperando esse momento. E a melhor maneira de você saber que os nossos vídeos estão chegando até você aí é através da ativação do sininho, tá bom? Para você ser notificado. Alguns têm compartilhado essa mensagem para os seus amigos, sabe? É uma mensagem para o cristão, mas eu creio que se um não cristão entender esses princípios do Evangelho poderosos, que muitas vezes não são transmitidos através da religiosidade, ele também pode se converter a Jesus Cristo. Se você está sendo abençoado, continue fazendo isso, né? Seja um missionário. Então, a sua participação, inscrito aí no canal, valorizando isto, para que também, né, o canal seja valorizado. Isso é muito importante. Escute, nós vamos falar hoje sobre exageros, tá bom? Continue compartilhando aí, os comentários de vocês me deixam muito feliz, tá bom? Continue interagindo comigo, interagindo com os outros irmãos. E como eu disse, eu quero conhecer quem tem acompanhado os nossos vídeos, quem realmente é amante das Escrituras e quer crescer. Eu sei do que eu tenho dito, são anos de dedicação, de estudo para trazer esse riquíssimo material para você. Não falo isso por vaidade, nem por orgulho, né? Eu tenho a obrigação de pregar o Evangelho e ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu reconheço que Deus tem sido gracioso para comigo e eu quero ser gracioso para com a sua vida também. O que são exageros? Exageros está relacionado a extremos. Nós temos que ter cuidado, nem sobrando, nem faltando. E eu vou começar com o texto de João, capítulo 1. O versículo é o versículo 14 e depois o versículo 17. O 14 diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O versículo 17 diz assim, olha: Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ok, vou ler o 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, a quem o revelou. Então é por isso que eu disse que saber que Deus nos ama é uma informação, está no campo do conhecimento. Agora, saber que Deus se entregou por nós está no campo da sabedoria. O verbo é conhecimento. O verbo é conhecimento. O verbo encarnado já é sabedoria. Escute isso, são princípios das Escrituras. E o equilíbrio que evita os extremos, que evita os exageros, está na graça e na verdade. E vocês vão entender isso aqui no processo da nossa reflexão desta noite. Então vamos ver. Nós lidamos com a lei e a graça. Quando eu terminar esse estudo de hoje, eu vou tratar sobre diferença entre coisas. Existe diferença entre algumas coisas e as pessoas pensam que é tudo igual, não é igual. Mas primeiro eu quero tratar desses exageros aí, dos extremos. Algumas pessoas pensam que lei e graça é a mesma coisa. Não, a lei veio por Moisés, a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Vou te dar alguns exemplos aqui para você compreender como que a vida nossa corre o risco de ser uma vida
de exageros, de extremos, ou sobrando demais ou faltando demais. E Deus não nos chamou para uma vida desequilibrada. E alguém diz que nem a palavra equilibrada é boa. Uma vida balanceada é uma vida que tem flexibilidade. Toda estrutura rígida, ela se quebra. E um dos extremos que nós vemos que é fortalecido no sistema religioso é o legalismo ou o liberalismo. Alguns colocam fardos pesados sobre as outras pessoas, sem base bíblica, e eles criam as doutrinas dos homens e começam a exigir e proibir, legalismo muito pesado. E outros já vão por outro extremo, que é o extremo do liberalismo, tudo pode, não tem nada a ver, é assim mesmo, isso aqui é real, isso aqui é mentira, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. Irmãos, no fundo, o liberal e o legalista, ele é escravo de si mesmo. Ele é escravo de si mesmo. Só a palavra de Deus como ela é pode te fazer livre, te livrar de um dos temas mais fortes que eu trato nos últimos anos a partir dos estudos das Escrituras, que é a religiosidade. A religiosidade, para mim, é uma das coisas mais terríveis que limita o homem dentro do seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com o próximo, em compreender e amar a vida, sabe? Amar a comunhão, amar os relacionamentos, amar congregar, amar estudar as Escrituras, amar ter uma vida de oração. O que impede isso na maioria das vezes é a religiosidade. Então, eu creio que eu tenho um compromisso, e eu fiz esse compromisso comigo mesmo, de quebrar esse espírito de religiosidade. É muito extremo, é muito exagero, é gente se achando demais, é gente se achando de menos e não entendendo que a palavra de Deus ela traz uma sensatez, uma sobriedade. Eu me preocupo muito quando eu vejo na história de conversão cristãos que eles, ao se converterem, aquela experiência, aquela alegria do novo nascimento, né? De agora saber que não pertence mais a esse mundo, não pertence mais às trevas, mas agora veio para a luz, se empolgar sem antes ser treinado no conhecimento da palavra da justiça e desejar sair por aí fazendo coisas para Deus sem serem totalmente curados nas suas emoções. E o inimigo fica olhando essas pessoas e ele diz assim: oh, coitado, eu sei o seu ponto fraco e eu vou te pegar lá na frente. Porque a pessoa costuma ficar arrogante, soberba, algumas mudam até mesmo o linguajar do evangeliquez, algumas começam a usar jargões evangélicos, usar frases de efeito, e ele se acha super espiritual, ele vai para esse extremo da espiritualidade. Ele não consegue compreender que as Escrituras ela vai mesclar o sobrenatural com o natural. Então algumas pessoas querem viver só no sobrenatural, outros querem viver só no natural e cria uma confusão mental e não compreende que Deus pode agir de maneira natural. Você não precisa impostar nada, você não precisa arrogar nada, você não precisa usar os linguajares dos sacrossantos homens de Deus, dos apóstolos, dos bispos, né? E na verdade a pessoa lá no fundo ela não foi curada nas emoções. É uma expressão que talvez quem me acompanha há mais tempo já tenha me ouvido falar. A pessoa se torna um leão espiritual, mas um rato almático. Quando as suas emoções não são curadas, você ainda está vulnerável. Então não queira sair por aí. Você também já deve ter ouvido isto, querendo fazer coisas para Deus sem que antes Deus tenha feito algo em você, te transformar de dentro para fora. E isso não significa também que você vai ficar com medo de fazer algo, mas você vai saber que
quando você estiver fazendo, você está fazendo debaixo de uma autoridade, capacitação que não tem nada a ver com você mesmo. Porque de repente você se acha bom demais, porque você ora demais, porque você prega demais, porque você sobe o monte e você começa a se orgulhar desta sua religiosidade, porque você jejua e vai ter momentos em que você não vai estar fazendo isso e é perigoso. Olha, eu preciso dar testemunho aqui e eu sei que quem está aqui são pessoas sérias e que sabem da seriedade do meu trabalho. Eu preciso dar testemunho do que eu vou lhe falar. Eu já vi pessoas que saíram para evangelismo no carnaval, né? E falaram em nome de Deus, e pregaram, e fizeram um monte de coisa. E lá na frente, elas se desviaram. Eu lembro de uma pessoa que teve um sonho, e eu creio que foi um sonho que realmente, porque tem alguns sonhos que eles revelam a realidade, de alguém que estava caindo no chão, morrendo e matando uma série de inimigos, mas ao mesmo tempo que estava matando os inimigos, estava morrendo. Sabe o que isso significa? Que você entrou numa batalha sem as patentes da guerra. Uma coisa é você ser ferido na guerra enquanto você está destruindo no mundo espiritual. Outra coisa é você estar matando e estar morrendo ao mesmo tempo. Isso significa, esse sonho certamente ficou para mim muito claro, que muitas pessoas, elas conseguiram atingir muitos inimigos e levar outras pessoas à salvação, mas no final, não é que elas não foram salvas, elas morreram porque caíram. O inimigo achou uma vulnerabilidade nas emoções, vida de pecado em oculto, é um dos extremos que algumas pessoas vivem. Uma vida de santidade em público, mas o pecado em oculto. Deus nos conhece tanto em público como em oculto. O diabo também nos conhece. Isso são extremos perigosos. Você não pode ser uma pessoa num lugar e outra pessoa em outro lugar. Você tem que ser a mesma pessoa. Isso tem a ver com identidade, essência, com ser autêntico. A mesma pessoa em qualquer lugar, em qualquer situação. É assim que Deus quer te encontrar, para que o inimigo não te encontre. Então tem muitas pessoas alimentando algumas coisas em ocultos que tornam elas totalmente vulneráveis e frágeis. E vejo também muitos cristãos, eu não sei se eu posso dizer cristãos, no sentido de pequenos cristos, imitadores de Cristos. Assim como a palavra crente não significa que você é um filho de Deus. Você pode ser crente em qualquer coisa, menos em Deus. E qualquer coisa não pode te sustentar, porque qualquer coisa é movível. Só Deus é imutável, só Ele pode te sustentar. Então veja bem, há muitos exemplos que eu poderia dar. Tem pessoas que usam o Evangelho e mentem a respeito de revelação, de profecia. Inventa história para deixar os outros perturbados e confusos. Envolve-se num misticismo, num sincretismo religioso, num esoterismo evangélico. Irmãos, por incrível que pareça, tem macumba gospel, oração contrária, crente querendo destruir os inimigos, pensando que os inimigos dele são as pessoas que falam mal dele, que tentam prejudicar ele, não sabendo que seus inimigos na verdade são espirituais. Essas pessoas ficam vulneráveis a ataques malignos, pessoas que não sabem perdoar, que guardam rancor, que têm amargura e ressentimento, são presas fáceis. Escute, eu estou falando com você de coisas muito sérias. Então pense comigo sobre isso. Olha para você ver o extremo. Algumas pessoas têm um espírito de posse, de acúmulo, de apego. Elas acham que são donas das coisas. Elas acham que são donas das pessoas, acham que são donas de si mesmas. Essas pessoas estão vivendo um extremo perigosíssimo. Outras já vão
para o extremo do excesso. Elas exageram, elas gastam, elas desperdiçam. Sabe aquela ideia dos extremos de consumismo? Ou você está consumindo ou você está produzindo. Você não vive só consumindo, que se você só consome, você está num extremo perigoso. Agora tem a pessoa que está produzindo, mas é melhor que você esteja produzindo. Mas quem vende também tem que comprar. O que não pode haver é excessos, porque os excessos nos prejudicam. Tem pessoas que só querem o quê? Reter, sanguessuga, só querem receber de graça. Elas não estão dispostas a investir nada em si mesmas, não estão dispostas a investir em conhecimento. Tem pessoas, irmãos, que elas não celebram o sucesso dos outros, elas não se alegram com a vitória das outras pessoas. Nas nossas os nossos vídeos aqui no YouTube, dois vídeos muito importantes. Você que não acompanhou os anteriores, acompanhe. Eu já quero te preparar para acompanhar os que virão por aí, para você fazer diferença entre certas coisas. Mas quem viu nos anteriores aí sobre liberdade, identidade, liberdade, sobre livres ou alienados, sabe que muitas coisas do que eu vou falar aqui está ligado a isso. Pessoas críticas, pessoas cínicas, hipócritas, pessoas que não exaltam o sucesso do outro, não desejam ver o outro crescer, ele só pensa em si mesmo. E além de não celebrar, não aplaudir almas, celebrar vidas, o que Deus tem feito na vida das pessoas, eles têm inveja, ciúme. Muitos são gananciosos, avarentos. Eles não são capazes de investir. Escute isso. Por outro lado, dentro desses extremos que a gente vê, tem aquele que fica só criticando, aquele que tudo tá ruim. Normalmente quem dá dislike para tudo, quem critica tudo, quem não é capaz de se revelar e dizer, olha, eu estou com você nisso, muito obrigado, gratidão, generosidade, benevolência. Toda pessoa que tem dificuldade com isso, normalmente é uma pessoa que, por não estar produzindo, está criticando quem está fazendo algo, quem se esforçou para fazer. Eles não conseguem ver o processo todo, eles só veem a foto, eles não conseguem ver o filme. Escute, são extremos de uma sociedade. Isso é muito visível na religiosidade. Jesus Cristo veio cheio de graça e de verdade. Escute isso, a graça e a verdade é que nos nivela dentro do propósito para o qual Deus nos criou. A verdade sem a graça mata. Eu vou repetir novamente, a verdade sem a graça mata, mas a graça sem a verdade ilude as pessoas. Quando você vê, e quem tem acompanhado as minhas lives também no Instagram, sabe do que eu estou dizendo aqui. Quando você vê a grande descompensação que há no relacionamento de pais com os filhos, no ensino, não apenas por meio da palavra, mas pelo exemplo, no desejo de não apenas deixar uma herança, mas um legado sobre os filhos, é exatamente por causa desses exageros, desses extremos. É exatamente por causa disso. Escute, os pais querem passar uma verdade para os filhos, mas eles não conseguem passar isso através da graça que também é revelada em Jesus Cristo, e matam os seus filhos no propósito. Matam, é o que eu chamo de uma visão abortista. Em vez de você viabilizar o futuro dos teus filhos para ele amar Jesus e conhecer que Deus os ama, eles começam a ver Deus dentro de uma verdade sem graça, um Deus irado, um Deus que pune, um Deus que condena. Então a verdade sem graça mata, mas tem muita gente com muita graça. E
e é perigoso, muita graça, muita brincadeira, mas não tem verdade. Você pode ser engraçado e não tem nenhuma verdade naquilo que você está trazendo às pessoas. Se você quer graça sem verdade, você vai participar dos stand-ups aí, você vai participar das comédias, porque você vai rir demais, é muita graça, mas não tem verdade de Cristo naquilo. Eu amo um pastor, tem muita gente que critica ele, mas o pastor Cláudio Duarte, eu amo aquele pastor porque ele é um pastor cheio de graça. Por quê? Porque ele traz graça com verdade. Então a graça ela não vai fortalecer o seu pecado, ela não vai te bajular para você falar, como Deus me ama apenas. Não, ela vai te confrontar, vai confrontar o seu pecado. Você vai ter que ouvir verdades que muitas vezes vai te deixar irritado, você vai ficar triste, chateado. As pessoas não gostam, a nossa natureza pecaminosa, essa natureza ainda do homem carnal que ainda não amadureceu na fé e se tornou espiritual, ela não aceita repreensão, confronto, ela não aceita isso, ela sempre acha que as pessoas não estão valorizando ela, não estão reconhecendo, as pessoas se tornam vítimas, elas começam a culpar outras pessoas, elas começam a se auto-justificar. Por quê? Porque não compreende a verdade. A graça tem que ter verdade, verdade e graça, porque se você ficar em apenas um extremo, ou você mata ou você ilude as pessoas. É a profundidade do Evangelho. E hoje eu estou apenas dando uma abertura para a gente crescer em compreensão, em maturidade cristã e fazermos diferenças entre coisas, fazermos diferenças entre lei e graça, fazermos diferenças. E é só pelo estudo das Escrituras, só pelos estudos, o estudo das Escrituras. Por isso Jesus deixou bem claro, examinai as Escrituras. Eu vejo uma geração que gosta de música, mas não gosta de estudo bíblico. Ah, meu Deus, que pena, que pena. Eu vejo uma geração que começa a ouvir algo e ela já julga pelo começo daquilo que ela ouviu e ela não consegue ir até o final. Não consegue concluir, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. A geração fast food. A geração que quer saber a respeito de tudo, mas ao mesmo tempo não sabe a respeito de nada. São superficiais, não são profundos em nada, não são profundos em nada. Essa é a geração que gosta de música, de holofotes, que gosta de cores e flores, que gosta de, elas gostam de movimento, elas não vão viver o avivamento. Irmãos, quando nós começarmos a amar a profundidade da revelação, não só as pessoas vão viver isso, mas nós, como é bom ser livre em Cristo Jesus, como é bom não precisar ser manipulado, iludido por ninguém, seduzido, como é bom, é o Espírito da revelação, é o Espírito Santo ministrando ao seu coração. Porque as pessoas ficam à procura de muitas coisas, você percebe isso. Elas querem ouvir a respeito de todo mundo, mas elas não conseguem absorver muitas coisas. E uma coisa que me tem chocado, e eu vou confessar a você, é que as pessoas, elas preferem confiar num bom orador, elas preferem confiar numa pessoa com uma boa retórica, com quem elas nunca tiveram conhecimento, mas porque elas ouviram um dia na mídia, do que com aquele pastor que anda com elas, a quem elas conhecem no dia a dia. Porque é muito fácil falar aqui, falar bem, ter uma boa retórica diante da sociedade. Então tem um monte de gente sendo seguidas, e você nem sabe por que você está seguindo pelo que você ouviu, mas a vida particular dessa pessoa você não conhece. Agora, quando você tem uma pessoa que você conhece, que você sabe que é uma pessoa íntegra, porque você conhece a vida dela, você já teve junto com essa pessoa, já participou de muitas coisas na história dessas pessoas, você corre o risco de não valorizar.
Então você valoriza o desconhecido mais do que aquele que você conhece. É triste, mas é a realidade dos extremos por falta de entendimento. Mas tudo bem. Quem tem a palavra, ele não está preocupado com isso. Não está preocupado com isso. Pode ficar tranquilo, não está preocupado com isso. Isso diz muito a respeito de quem nós somos e o que nós queremos viver. Aliás, o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1 fala que muitos vão pregar o evangelho, e isso é verdade, por contenda, por inveja, por acrescentar dores a outros, como fizeram com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo não está criticando se pregar o evangelho. Ele quer ver almas sendo salvas, ele diz: importa que se pregue o evangelho, independente do modo. Mas escute isso, tem muita gente falando coisas que eles não vivem. E embora outras pessoas sejam alcançadas, eles mesmos naquele dia, Mateus 7 diz assim: não vos conheço. Jesus diz: não vos conheço porque praticaste a iniquidade. Ah, Jesus, mas em teu nome eu curei, eu preguei, expulsei demônios. Jesus fala: não conheço vocês. Não conheço. A responsabilidade é muito grande. É muito grande. E só Deus conhece o coração do homem. Agora nós temos que tomar muito cuidado, certamente, para não partirmos para os extremos. E não significa que você não possa ouvir muitas pessoas. Mas é bom você conhecer um pouquinho mais das origens, da raiz, para você não se frustrar. Para você não se frustrar. Porque no fundo, se é fiel ou se é infiel, a glória não será de nenhum deles. A glória sempre será de Cristo. Então eu quero concluir aqui falando de algumas coisas para você pensar. Olha, quando você faz uma coisa, você vai ter que fazer outra, e assim a vida. Você lava a camisa, mas para usar a camisa você tem que secar. Então não adianta usar a camisa molhada. Tudo na vida tem um processo e nós queremos amadurecer no processo. Você fechou a porta, você vai ter que usar a chave. Nenhuma intimidade pode ser pública. Sabe, tem gente expondo a sua intimidade por aí. Escute, a intimidade é linda, mas ela tem que ser a portas fechadas. Você abriu a porta, não passe sozinho pela porta que você abriu. Traga algumas pessoas para passar pela porta com você. Se você abriu a porta e se tornou livre, apresente a liberdade àqueles que estão cativos. Só que tem gente pensando apenas em si mesmas. Está num extremo. O extremo, se está frio, aqueça, mas se está quente, refresque. Vai precisar haver esse balanceamento. A nuvem para te cobrir durante o dia do sol escaldante, mas o fogo durante a noite para te aquecer do frio cortante. Cuidado com os extremos. Se está sujo, lave. Nós vamos ter que limpar coisas. O lixo vai ter que ser removido, vai ter que ser jogado fora. Nós não podemos acumular lixo em nós por engano. Se está frouxo, tem que apertar. Se está apertado demais, tem que afrouxar. O evangelho é consolo aos aflitos, mas é confronto aos acomodados. Isso é o verdadeiro evangelho. Não tem extremos. Consolo aos aflitos, mas vai confrontar os acomodados. Alguém disse que a entrega sem reflexão é fanatismo em ação, mas a ação sem entrega é a paralisia de toda ação. Mas a reflexão sem entrega é paralisia de toda ação. Pegue essa frase, é muito forte. Entrega sem reflexão é fanatismo em ação, mas a reflexão sem uma entrega
é paralisia de toda ação. É por isso que Romanos 10 diz que algumas pessoas têm zelo de Deus, mas sem entendimento, porque se firmam na sua própria justiça e não conhecem a justiça imputada de Cristo. E todo amor que você diz ter, ele precisa ser prático para edificar, senão vai ser apenas conhecimento soberbo. Que Deus abençoe a sua vida. Amo vocês e em Cristo avançar. Fique comigo, nós voltaremos.